Francis Galton, primo de Charles Darwin, desenvolveu no final do século XIX estudos empíricos para aplicar a teoria da seleção natural no ser humano. Em suas pesquisas com pessoas consideradas gênios, ele defendia os fatores genéticos e ambientais como critério de seleção e influência no comportamento e desenvolvimento da criatividade. Em 1926, Catherine Cox desenvolveu um estudo biográfico analisando o trabalho criativo de 300 personalidades eminentes, entre elas o escritor Goethe, o filósofo Voltaire e o matemático Pascal. Com um QI médio de 154 entre os sujeitos analisados, ela demonstrou que a combinação da inteligência com a motivação e alguns traços de caráter desempenha um papel importante dentro do nível de criatividade. No mesmo ano, Graham Wallace desenvolveu um modelo de pensamento criativo em 4 fases. Ele foi considerado o primeiro pesquisador a propor um modelo de processo criativo. As etapas do processo consistiam em preparação, com o conhecimento da tarefa e a definição do problema, análise preliminar e pesquisa, incubação, quando a atenção consciente é desviada da tarefa, com o trabalho do inconsciente por meio de associações, iluminação, por meio da intuição, em que a ideia torna-se consciente, verificação, com o desenvolvimento da ideia, avaliação e redefinição caso necessário. Esse estudo recebeu algumas críticas por generalizar os processos, mas serviu de base para o avanço de pesquisas na área, com a adaptação e criação de novos modelos de processo criativo ao longo das décadas seguintes. Em seu discurso de posse como presidente da Associação Americana de Psicologia, em 1950, Joy Paul Guilford levantou a importância da ampliação de pesquisas na área da criatividade. O discurso de Guilford auxiliou na disseminação de estudos na área e para a construção de teorias em distintos contextos culturais. O psicólogo realizou uma série de pesquisas envolvendo a inteligência a partir da fluidez e flexibilidade de pensamento, tanto convergente quanto divergente, e da memória. Verificou a importância das capacidades intelectuais para detectar problemas e como os desafios gerados pela resolução de problemas podem ser estimulados pela criatividade. O psicólogo americano Ellis Paul Torrance, considerado o pai da pesquisa em criatividade, a partir das influências de Guilford, ampliou os estudos do fenômeno na área científica, com o desenvolvimento de habilidades criativas no âmbito educacional e a criação de instrumentos de avaliação da criatividade, como o Torrance Test of Creative Thinking, criado em 1966, sendo o mais utilizado para a medição do potencial de criatividade ao redor do mundo até os dias atuais. O teste foi sendo aprimorado ao longo das décadas, com análise de aspectos cognitivos, emocionais e a utilização de figuras, palavras, movimentos e sons, com o intuito de avaliar a fluidez, a flexibilidade e a originalidade do pensamento criativo. Para Torrance, a criatividade é um potencial inato a todos os indivíduos e não é estática, podendo ser desenvolvida e aprimorada nas mais diversas formas de expressão e ambientes. Ao longo de sua carreira, o pesquisador desenvolveu estudos para análise do declínio da criatividade na infância. Dos 5 aos 6 anos, a criatividade seria prejudicada com a entrada da criança na escola, com o choque ambiental de um mundo mais estruturado. Dos 9 aos 10 anos, a criança entra em contato com conhecimentos mais lógicos, o que afetaria o pensamento divergente e estimulador da criatividade. E em torno dos 13 anos, o ciclo escolar e as adaptações da adolescência seriam fatores de influência para a redução da criatividade nas crianças. O desenvolvimento da criatividade não é considerado estável ao longo do tempo, e o fenômeno pode variar de acordo com a área de atuação do indivíduo. Nos jovens adultos, a criatividade seria mais intensa, gerando obras mais espontâneas. Para os adultos acima de 40 anos, alguns processos poderiam ser facilitados, como a definição do problema e a solução de estratégias, gerando produções mais reflexivas. Na terceira idade, a tomada de risco seria evitada e a flexibilidade mental, a atenção seletiva e o pensamento divergente seriam afetados. Até a década de 70, acreditava-se existir um perfil criativo específico, o que limitava o entendimento do fenômeno. Após a década de 80, ocorreu o desenvolvimento da abordagem múltipla da criatividade, estendendo os parâmetros de análise para além da capacidade intelectual, incluindo os traços de personalidade e o contexto ambiental. A pesquisadora norte-americana Teresa Amabile desenvolve estudos na área de criatividade desde a década de 70, com enfoque inicial no papel da motivação e os fatores sociais no processo criativo e análise de condições mais favoráveis para o desempenho criativo. Ela desenvolveu o modelo componencial de criatividade, que busca explicar como fatores cognitivos, motivacionais, sociais e de personalidade influenciam no processo criativo. No modelo, destacam-se 4 componentes essenciais: as habilidades de domínio,
como talento e habilidades técnicas na área, além de conhecimentos adquiridos. Os processos criativos relevantes, que envolvem o estilo de trabalho, como concentração por longos períodos, a dedicação, a persistência e a busca por excelência. O estilo cognitivo, com a quebra de hábitos e padrões usuais de pensamento, as várias respostas para problemas, a suspensão de julgamento e o armazenamento e recordação de ideias. E os traços de personalidade, como autodisciplina, persistência, independência, tolerância por ambiguidades, não conformismo, desejo de correr riscos e o controle interno. A motivação é identificada como o componente mais importante e em alto grau pode compensar alguma dificuldade ou falta de componente do modelo. Ela varia de acordo com a tarefa e pode se alterar ao longo do tempo. Além disso, ela pode ser dividida em intrínseca, partindo da pessoa, gerando interesse, prazer e satisfação, ou extrínseca, por algum tipo de gratificação externa. O último componente do modelo é o ambiente social, que possui profunda influência sobre a criatividade. Os fatores positivos dos aspectos sociais envolvem autonomia e liberdade na execução do trabalho, reconhecimento e apoio de novas ideias, estrutura suficiente, recursos financeiros, humanos e tempo, além de reconhecimento e competência. Os aspectos que influenciam de forma negativa são avaliações críticas que desqualificam o indivíduo, vigilância, restrição de liberdade de opinião, crítica excessiva a novas ideias e competição entre os colegas. O modelo desenvolvido por Amabile pode ser dividido em 5 etapas: identificação do problema ou tarefa, preparação para a produção de ideias a partir do estoque de informações para a solução de problemas, geração de resposta, com enfoque na originalidade e flexibilidade, comunicação e validação da resposta, e resultado, com a tomada de decisão com relação à resposta. Para o desenvolvimento da criatividade, é necessário disciplina e paixão, com ênfase no prazer e no ato de aprender e trabalhar, encorajando o questionamento e a curiosidade. Uma outra visão de criatividade foi abordada pelo psicólogo croata Mihaly Csikszentmihalyi, o modelo sistêmico. Nessa proposta, ocorre uma interação entre o indivíduo, a audiência e o contexto social, em que o sujeito não é mais foco da expressão criativa. Para que a criatividade seja desenvolvida, é necessária uma sinergia entre várias instâncias que vão além do indivíduo. Ele é o agente do ato criativo, que é responsável por traduzir para o campo de especialistas as influências recebidas no domínio, a instância sociocultural, em forma de produtos novos que podem modificar o sistema, gerando transformações no campo e domínio. Mihaly foi o criador do conceito de flow, estado de engajamento e prazer que envolve o sujeito em processo de criação, que fica tão imerso na ação que perde a noção de tempo e espaço. A criatividade para Csikszentmihalyi agrega a felicidade, a autorrealização, emoções e sentimentos positivos. É uma relação com o que nos interessa e gera motivação. É algo central da existência humana com impacto cultural. O psicólogo bielorrusso Lev Vygotsky considera que a origem da criatividade está nas interações entre sujeito e cultura. Ele defende que o homem nasce com um repertório orgânico para o desenvolvimento dos seus processos psicológicos mediante sua inserção no domínio social. Com isso, existiria um potencial latente, mas que precisaria de desenvolvimento a partir da influência do coletivo. O indivíduo seria um agente que exterioriza os desejos emergentes da cultura. Vygotsky indica que o criativo não cria sozinho. Outros coautores farão parte das etapas do processo criativo. Uma teoria ou obra inspira outra e é adaptada, aperfeiçoada ou mesmo completamente modificada a partir de influências de outros autores. Para o psiquiatra Sigmund Freud, a criatividade seria manifestada como produto dos desejos do inconsciente pessoal com a sublimação da energia sexual do indivíduo. Com isso, o repositório de pensamentos e sensações individuais, conectados aos instintos reprimidos da pessoa, podem se manifestar em produtos criativos aceitos pela sociedade. Alguns anos depois, o psicólogo Carl Gustav Jung adicionou ao fator da sublimação da libido, como um dos critérios para o desenvolvimento da criatividade, um outro ingrediente, o inconsciente coletivo, repositório de memórias coletivamente reprimidas, disponíveis para toda a humanidade, que transcende os limites de tempo, espaço e cultura. Para ele, as ideias criativas emergem dos símbolos universais arquetípicos, e a criatividade é um jogo entre o consciente e o inconsciente. Mas como criar pontes entre o consciente e o inconsciente? E todos podem participar desse jogo?